A própria Suprema Corte fala do estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. E, lamentavelmente, também, o argumento falacioso que dialoga com o populismo penal da impunidade parece que não quer ver a realidade. Tanto essa realidade do sistema penal brasileiro, quanto a consequência do que é essa PEC. É mentira que os grandes bandidos vão ser soltos. Vamos parar de inventar mentira para o povo. Já é tanta mentira para o povo. Veja, estupradores não vão ser soltos. Homicidas não vão ser soltos. Cabral não vai ser solto. Cunha. E por quê? Porque já há legislação vigente na própria Constituição que diz que é possível prisão preventiva, é possível prisão temporária, prisão em flagrante. Essas questões estão garantidas. Não se trata de soltar esses que cometeram crimes ou não. Se trata de fazer justiça. Parem de mentir e dizer que aqueles que geram risco para a sociedade, que geram medo para a sociedade, que geram riscos, inclusive, para o processo em curso, vão ser soltos porque já há instrumentos na legislação vigente que impedem a soltura desses. Olha, mais uma vez aqui está aí o revanchismo em relação à soltura de Lula. Eu queria falar de um caso do Rio de Janeiro, que é o Renan da Penha. Renan da Penha foi preso acusado de avisar a comunidade quando a polícia chegava. E por avisar a comunidade quando a polícia chegava pelo seu celular, ele foi acusado de estar ao lado do tráfico de drogas. Veja, se eu morasse numa favela, que todo dia tivesse operação policial, eu, obviamente, quando esta operação chegasse, eu ia avisar por todos os meios possíveis a moradores para que não fossem vítimas das chamadas balas perdidas, mas que são achadas. Renan da Penha foi preso. Cabe recurso em instâncias superiores. Ele não deveria ser preso porque a Constituição, essa cartinha aqui, que tanto se joga no lixo na própria Comissão de Justiça, deveria garantir que o Renan da Penha pudesse ter o seu recurso em instâncias superiores. Que, com certeza, poderia mudar o entendimento da sua associação injusta com o tráfico de drogas. Aproveito para reafirmar Renan da Penha livre. É preciso libertar Renan da Penha. Né? E podíamos falar de vários que não cabem no caso, mas Rafael Braga e por aí vai. Além disso, os 5 mil casos citados, estimados pelo CNJ, há um princípio da individualização da pena, que cada caso é analisado de forma individualizada. Portanto, mesmo nesses 5 mil casos, parte desses casos, caso ofereçam riscos para a sociedade, não serão soltos. Então, a lógica da impunidade, o discurso da impunidade é falacioso. E se o Brasil prende muito e prende mal, negar recurso em instâncias superiores, deputada Érica, é sem dúvida reforçar esse Estado penal, seletivo, racista, injusto, autoritário. Veja, parece aqui que se desconhece o papel da Defensoria Pública. Queria saber se algum político já foi defendido por defensor público. A quem serve a Defensoria Pública? O deputado que me antecedeu disse que a Defensoria não consegue alcançar todo mundo. Eu queria trabalhar para que a Defensoria alcançasse todo mundo. Eu não vou retirar direito porque a Defensoria não alcança todo mundo. Vamos fortalecer a Defensoria, fortalecer a Justiça e não retroceder num direito básico. E eu queria trazer dados. A Defensoria do Estado do Rio, de 1.476 processos que analisou num período mais ou menos de um ano, que requereu junto ao STJ, mais de 40% dos recursos tiveram... Gente, vamos olhar dados. Tiveram resultado positivo. Então não serve para essas pessoas o recurso? Vamos provocar injustiça para essas pessoas? E um dado mais grave, deputada Érica. Veja, 7% de casos foi substituída em terceira instância a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, configurando uma grave e explícita ilegalidade do tribunal das instâncias anteriores.
Veja a pessoa presa de forma ilegal. 7%, eu vou ignorar que 7% de pessoas foram presas de forma ilegal e não para por aí. A Defensoria de São Paulo tem resultados positivos em 60% dos recursos. Quem são os marajás dos crimes em nosso país? E para que se fale exatamente nos donos e nos marajás, aqueles que comandam os crimes no nosso território brasileiro, não poderíamos falar de Marcola, do PCC, de Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho, de Zé Roberto da Compensa, da família do Norte, lá de Manaus, que inclusive eu o prendi lá em Manaus junto com a minha equipe, para quem não sabe, aquele que dentro da cadeia em Manaus mandou matar 56 presos, inclusive degolando grande parte deles. O que esse pessoal todo, como tido os grandes do crime no país, promoveram? O terror, a execução, roubo, tráficos e etc. Destruição da família pelas drogas, com os zumbis que muitos enfrentam em suas residências e que a esquerdalha brasileira adora ver. Os negócios milionários que eles tiveram, senhor presidente, inclusive com lucro de 250 bilhões anos, pela questão dos tráficos de drogas. Cadê esses homens? Estão presos. Aí, a esquerda bandida desse país, quando assume o poder, cria em nosso país a maior organização criminosa já vista em todos os tempos neste território, que é o PCB, primeiro comando de Brasília, chefiado pelo pior marginal que esse país já pode ter conhecido, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que este cidadão, com todos aqueles que o acompanhou, fez a esse país? A fome, a miséria, a esmola ao povo brasileiro, a morte a muitos brasileiros que jogados aos corredores dos hospitais sem nenhum atendimento básico, a destruição da família e os negócios milionários, através de seus apartamentos, suas fazendas com milhares de gados, com dinheiro nos paraísos fiscais e por aí afora. Isso rendeu, senhores e senhoras, quase 1 trilhão